Em Gênesis capítulo 2, versículo 9 diz assim: Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bom, o versículo 9 é um dos textos de Gênesis que mais me impressionou nesses últimos dias. Porque aqui Deus diz que ele criou, fez brotar todo tipo de árvores, e todas as árvores eram boas. Os frutos eram maravilhosos, a aparência das árvores eram belíssimas e eram boas para alimento. E a pergunta que o texto infere é: por que então Adão e Eva comeram justamente da árvore que Deus proibiu? Sabe por que Adão e Eva fizeram isso? Porque Deus deixou de ser o suficiente para eles. Eles buscaram algo que fosse maior do que Deus. Deus já não era mais o suficiente para eles. Interessante notarmos que de todas as árvores que havia no jardim, existiam duas árvores que recebiam maior destaque, maior importância. E essas duas árvores tinham um nome. Uma se chamava a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui o Gênesis, no capítulo 3, versículo 3, diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal também estava no meio do jardim. Ou seja, as duas árvores estavam no meio do jardim. Para entender o nome dessas árvores, não basta somente entender o significado delas no hebraico, mas também entender o próprio contexto inferido aqui no texto. Daniel, mas ainda não estou entendendo por que uma se chama árvore da vida e outra se chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então preste atenção, chega mais perto e olhe para cá. Veja, Jesus, Deus, chegou para Adão e Eva e disse assim: olha, vocês podem comer de todas essas árvores, de todos esses frutos. Mas, se vocês comerem da minha árvore, da árvore que eu dou para vocês, estarão dizendo para mim, para vocês e para todo o universo que vocês me escolhem como Salvador, mantenedor e provedor de vocês. E se vocês me escolhem como provedor, Salvador e mantenedor de vocês, eu posso cuidar de vocês. Mas se vocês comerem daquela outra árvore ali, se comerem desse fruto aí que está daquele outro lado, estarão dizendo para mim e para vocês mesmos e para todo o universo que vocês não me querem mais. E se vocês não me querem mais, eu não posso mais cuidar de vocês. Logicamente, se vocês se afastam de mim pela sua própria decisão, a lógica é que vocês vão morrer. Não porque eu quero que vocês morram, mas porque não existe vida longe de mim ou sem a minha permissão. Se vocês comerem desse fruto aí que está daquele outro lado, vocês estarão escolhendo um outro sujeito que não é eu. E esse outro sujeito não pode dar vida para vocês. Por isso eu vos afirmo, escolham a minha árvore, escolham e se alimentem dela, porque vocês terão vida eterna, porque essa é a árvore da minha vida. Eu dou vida para vocês. Não comam da outra árvore, porque essa outra árvore só trará a maldade e vocês serão conhecedores do mal que eu não quero que vocês conheçam. E a última coisa que eu gostaria de falar é sobre a localização das duas árvores. Veja, a palavra toque no meio, a palavra hebraica no meio, a palavra toque, ela significa um lugar de importância, uma posição específica simbolizando um lugar central de importância. Então veja, não era só a árvore da vida que estava no meio do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal também estava no meio do jardim. Isso me leva a supor que as duas árvores estavam próximas. Não sei a quantos metros uma da outra, mas elas estavam próximas. Isso me leva a supor a seguinte situação: quando Adão e Eva iam comer do fruto da árvore da vida, quando eles estavam comendo daquele fruto, quando eles olhavam para o lado, eles estavam vendo a outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que incrível, olha o que o texto está dizendo. Enquanto Adão e Eva estavam comendo daquele fruto, eles estavam observando a outra árvore. Então, eu me pergunto, por que Deus colocou aquelas duas árvores uma do lado da outra? Por que Deus não colocou escondida? Por que Deus não escondeu a outra árvore para que eles não vissem? Por que Deus fez isso? Sabe por que Deus colocou uma árvore do lado da outra?
e para que Adão e Eva tivessem a certeza do que eles estavam escolhendo. Se eles comessem do fruto da árvore da vida, olhando para a outra árvore, eles estavam tendo a certeza de que lado eles estavam. Do lado de Deus. Mas se eles saíssem debaixo daquela árvore e fossem para debaixo da árvore do conhecimento do bem e do mal e começassem a comer do fruto daquela árvore, eles estavam dizendo claramente: nós não queremos Deus. Nós rejeitamos aquilo que Deus ordenou. Estamos desobedecendo Deus. E muitas vezes nós fazemos as mesmas coisas. Nós deixamos de comer da árvore da vida de Deus e comemos da árvore de outro, da árvore de outro sujeito, que não pode nos dar vida, que não pode nos manter e que o caminho a gente já sabe qual é a morte. Por isso Deus declara: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Que nós possamos sempre escolher comer e se alimentar da árvore que Deus nos dá, da árvore da vida, daquilo que Deus provém e daquilo que Deus provê. Amém? Que Deus abençoe a todos e até o próximo texto.